Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Obrigado a todos aqui. Obrigado pelo convite. Inicialmente, eu acho importante, eu quero só já deixar bem claro que eu não sou advogado, mas também não vou falar politicamente, vou falar a questão nossa técnica do lado dos táxis. Eu acho que a maioria das pessoas que vêm aqui, as pessoas que têm visto e lido sobre essa polêmica de transporte clandestino com relação a táxi, a gente precisa primeiro entender qual a diferença dos dois. Eu acho que isso é importante dizer para saber se é proibido ou não, né? E aí, o que o Uber e o táxi fazem, né? Pode passar. O Uber o tempo todo fala que trata-se de um transporte privado que não é táxi. E aí nós vamos falar aqui, quem disse isso aqui foi o doutor Eduardo Ulian, que não é o nosso advogado, não é um parecerista contratado por nós, e sim a pessoa que está lá para defender o consumidor. Ele fala que trata-se efetivamente de serviço de transporte terrestre individual. Note-se lá que está grifado a palavra serviço. E não de carona remunerada ou compartilhamento de percurso remunerado ou qualquer outra locução capciosa que se possa atribuir ao ato executado pelo motorista cadastrado para transportar passageiro com utilização de veículo automotor de propriedade do prestador, mediante remuneração de um local para outro. Então, o que a Uber faz é exatamente isso. Ela pega um passageiro, leva para outro ponto e cobra por isso. Ela é um serviço remunerado de transporte de passageiros. Vamos lá, né? Como que faço para chamar um Uber? Vem um aplicativo, vem um carro, chama no táxi, ele faz a mesma coisa. Um aplicativo, vem o táxi. Transporte. Paga um Uber através de cartão de crédito, paga o táxi através de cartão de crédito, dinheiro ou cheque. Esse é o serviço do Uber, o serviço do táxi. Vamos para outro. O que faz um Uber? Faz prestação de serviço de transporte para a pessoa de um lugar para outro e cobra por isso. Vamos lá. O que faz um táxi? Exatamente a mesma coisa. Vamos lá, então. Agora, alega Uber que ela faz, esse é o X da questão, e eu fiquei muito contente de ver, logicamente contente, porque ele abarca justamente o nosso pensamento, nossa defesa. Ela, quando o professor Justino aqui leu colocou com bastante clareza essa questão. O que a Uber fala o tempo todo? E hoje ele não foi tão incisivo, Daniel. Aqui a gente participa de vários debates. Hoje ele está em outro ambiente, né? Num ambiente político, um ambiente jurídico, né? E hoje ele não tratou com tanta ênfase essa questão. Ela alega fazer um transporte motorizado privado, buscando guarida no artigo 4º, inciso 10 da mobilidade urbana. O que diz a lei, como o professor Dr. Justino falou, transporte motorizado privado. Qual a definição? É um meio de transporte motorizado, transporte de passageiro. Ele é um meio, não tem a palavra serviço. Ele é um meio de transporte de passageiro, ele é o seu carro particular, porque a lei que trata da mobilidade urbana, ela não trata apenas de transporte, de serviço de transporte e de todas as situações da mobilidade urbana. Então a definição, quando nós falamos isso, o que se diz aqui? Para definições dessa lei da mobilidade urbana: modo de serviço motorizado, não motorizado, modalidades que utilizam do esforço humano ou tração animal. Vamos. Todas essas definições, isso que eu quero deixar bem claro, eu acho que foi muito claro aqui já o professor Justino, mas a gente tem uma coisa bem simples para se falar. Transporte público coletivo, o que é? Note-se a palavra serviço. É um serviço público de transporte passageiro acessível a toda a população mediante pagamento individualizado. Vamos ao item 7, transporte privado coletivo. O que é? Note-se que tem a palavra serviço de transporte passageiro, não aberto ao público, que é o carro fretado. Item 8º, que é o que a Uber faz. Com todo respeito, ela fala que não faz isso, mas eu quero saber qual a diferença que ela faz. Ela faz um transporte público individual, serviço remunerado de transporte passageiro aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. Esse é o conceito do táxi, esse é o serviço de transportar passageiro individual. Item 9,
Nota-se que transporte urbano de cargas tem a palavra serviço. Item 10 que a Uber fala que é transporte motorizado. Olha lá, cadê a palavra serviço? É um meio de transporte. Então você, quando leva uma pessoa e cobra por isso, você está prestando serviço. Isso na mobilidade urbana não tem amparo legal. Foi muito bem claro que o professor Justino. E da mesma coisa, a outra parte de transporte também fala de serviço. Passa para o próximo. Pode passar. Fé. Todas essas leis, você transportar passageiro. Lei da mobilidade urbana, 1257, artigo 4, que é o que nós acabamos de falar. Artigo 12º, que trata da questão da utilidade pública, que não é um serviço público. É importante dizer, não é um serviço público, táxi, é um serviço privado, já tem definição do próprio STF, no RE, Recurso Extraordinário 359444, ele é privado, mas de interesse público. E na lei foi muito bem definida como utilidade pública. Também fere o artigo 22 e 23, onde você, para transportar passageiros, na lei da mobilidade urbana fala muito claro, cabe aos municípios organizar, disciplinar e autorizar o serviço. Eu não posso pegar um ônibus sem autorização da prefeitura, sem a concessão da prefeitura e transportar passageiros, cobrando por isso. Eu posso ter o meu ônibus, vou levar minha família, vou levar meus amigos. Agora, eu fazer esse serviço eu não posso, porque eu tenho que ter autorização da prefeitura. Assim como eu não posso também um transporte escolar. Nós não podemos pegar uma van e dizer, olha, vou colocar um aplicativo e vou colocar lá transportar alunos, crianças sem autorização da prefeitura. Tem também a questão de contravenções penais, que trata do exercício ilegal da profissão. O CTB, como muito bem disse o professor Justino aqui, né, o artigo 107 também tem uma vedação, professor. O artigo 135, e também nós temos o artigo 231 que não está aqui. É importante dizer que foi a primeira vez em público que eu vi alguém falar que as leis, a gente tem que olhar ela no todo, de uma forma sistemática. Nós não podemos chegar a pegar um artigo, ainda que esse artigo falasse do artigo 4, inciso 10, que era Uber, ainda assim, ela precisa ter um veículo de aluguel, placa vermelha, senão ela não pode transportar passageiro. Ela tem que ter autorização da prefeitura. Isso está muito claro. Tanto é que, como foi dito, aliás, não foi dito aqui, mas tanto é que quando a prefeitura fiscaliza, consegue fiscalizar, o veículo é apreendido. Se não fosse ilegal, não era apreendido. Isso é muito claro. Hoje é ilegal. Temos votado? Tá. Então, já deu 10 minutos? Perfeito. Então, vou só aqui para concluir. Então, é importante dizer que a gente fica muito triste mesmo, com o que está acontecendo com a categoria. Você tem um serviço legalizado, fiscalizado como manda a lei, pode ser, como manda a lei. Nós temos, inclusive, regras para isso, e vem uma empresa, simplesmente, com todo respeito, Daniel, não respeita as leis brasileiras. O Daniel falou, desculpa, viu, Gil? O doutor Daniel falou que a Uber ela tem por princípio manter o contato com o poder público para tentar abarcar as novas tecnologias. Desculpa, ela não tem isso. O princípio dela, ela entra irregularmente, põe os carros particulares irregularmente, e aí tenta, com um grande marketing, tem um poder econômico que tem, vem a imprensa, a parte da imprensa, e com todo respeito, tem parte da imprensa que tem interesse, inclusive, a gente sabe, nós estamos num país capitalista, econômicos, e aí fica criando uma modinha, aí vem tentar estabelecer regras novas. Aí sim, para a Uber se estabelecer, precisa mudar leis, precisa mudar o Código de Trânsito Brasileiro, precisa mudar a lei da mobilidade urbana, precisa criar o inciso 10, aliás, como estão tentando no Senado Federal, que você conhece o PLS do Ricardo Ferrado, conhece bem.
e conhece muito bem. Então, ali sim, ali vocês estão no caminho certo. Muda-se a lei federal, a gente perde a batalha e tem que seguir as leis, como manda aqui o nosso país. Todo mundo tem que entrar dentro da lei. Muito obrigado. Boa tarde a todos, pessoal da mesa, né, excelente exposição. Alexandra, né, que foi a responsável primeira aqui por esse evento. Gostaríamos de ter mais debates de alto nível como a gente teve hoje, né, dá para ver que o Uber tem argumentos consistentes. Desculpa, eu perdi o seu nome. Edmilson Americano disse que não é advogado, mas fez uma exposição aqui para deixar, né, qualquer jurista impressionado com a forma como se articula bem as ideias. Vou me apresentar só para quem não sabe. Meu nome é Alexandre, eu sou juiz auxiliar da capital. Estou agora coordenando o núcleo de direito urbanístico da EPM, do qual uma boa parte das pessoas aqui também fazem parte. E lá estamos estudando essa questão da mobilidade urbana, como não poderia deixar de ser.